Olá pessoal, vim trazer mais um vídeo, para esse canal voltado para estar denunciando as injustiças que a polícia do estado de Goiás ela tem feito, em relação a mim, a polícia aqui de Goiânia, a polícia de Aparecida, a polícia de Salvador, os lugares onde eu estive, e em todos esses lugares vem acontecendo essas coisas, vem acontecendo essas injustiças aí, baseado numa ideia que a polícia tinha em relação a mim. Hoje está bem claro que não sou aquilo que eles estavam imaginando por todos os meios, mas eles continuam, fazendo as mesmas coisas, tentando ali contra a minha vida por causa das mentiras que eles falaram a meu respeito, entendeu? E hoje eles precisam, ou eles tentam ali de todas as formas manter tudo aquilo que foi falado a meu respeito. Então eles sempre tentam ali modificar as coisas, eles tentam ali manipular as pessoas para sempre ter uma imagem negativa minha, sabe? Algo que eles imaginavam e eles nem tinham certeza, porque até hoje eles ficam me investigando, então eles não têm certeza daquilo que eles estavam me acusando. Mas isso não deixa, ou isso não é um empecilho para eles estarem continuando fazendo injustiça, para eles estarem tentando contra a minha vida. E assim, eu até falei no último vídeo, de um relato que aconteceu de uma cliente. Eu trabalho com vendas, eu trabalho porta a porta, então eu tô sempre visitando os clientes, entendeu? E tava acontecendo, sabe? E aconteceu esse fato lá no Parque das Flores, lá, onde eu fui visitar uma cliente, ela ficava me enrolando e ficava me enrolando, e eu tava achando aquilo estranho, sabe? Ela me enrolando daquela maneira e fazendo pergunta besta, sabe? Pergunta repetitiva. Eu vi que ela tava querendo ali que eu continuasse ali, continuando me enrolando. E de repente eu fui e percebi, sabe? Coração disparar e tal. E assim, depois desse acontecido, ela veio tipo assim, não sei, sabe? Tudo começou, essa história começou, porque a polícia achava que eu era psicopata. Porque tava acontecendo, eu tava seduzindo as pessoas, sabe? Fruto de uma auto-hipnose que eu fiz, eu já expliquei isso daqui. Eu fiz uma auto-hipnose que chamava sedutor natural. Auto-hipnose, que para as pessoas que não sabem, é uma reprogramação mental. Você reprograma sua mente, você reprograma o seu corpo. Então, aquilo que a sua mente aceita, o seu corpo vai agir de acordo com aquilo. E eu fiz essa reprogramação mental sedutor natural e acabei me tornando sedutor natural. Então, onde eu ia, eu seduzia as pessoas, sabe? Mesmo eu não entendendo o que era sedução, por a minha mente entender que eu era um sedutor, ela trouxe ali tudo aquilo que eu precisava para ser um sedutor. Então estava acontecendo que em todos os lugares que eu ia, eu seduzia as pessoas, entende? Não de uma maneira que eu queria aquilo ali. Quando eu fiz essa auto-hipnose, minha intenção era pegar alguma mulher, entendeu? Era ter um sucesso ali com as mulheres e tal. Mas assim, não era seduzir as pessoas em todo lugar que eu fosse, sabe? Essa não era a minha ideia. E quando isso começou a acontecer, eu quis me isolar do mundo, cara. Isso me incomodava, isso me gerava desconforto. Se eu fosse um psicopata, isso daí me geraria prazer, cara, entendeu? Não me geraria o desconforto que gerou. Então, polícia sem saber, então eles começaram a me tratar como bandido, como bandido. Então eles falaram, cara, a gente tá vendo que isso gera desconforto nele. Psicopata ele não é, então ele é bandido, ele tá seduzindo essas pessoas para tirar algo delas. E eu não tirei um centavo de ninguém. Ah, então ele é psicopata. Mas e aí? Eu tava gerando essas coisas, mas isso não me gerava prazer. Um psicopata ele não volta, como que eu posso dizer assim, ele não se constrói, se reconstrói ali e tal. E nos últimos tempos, como eu comecei a tomar consciência disso, entendeu? Eu venho trabalhando em mim mesmo ali para mim consertar essas coisas, cara, mas é uma reprogramação, entendeu? Então muitas das vezes ainda acontece ainda. Mas assim, eu fico me policiando, cara, eu fico trabalhando em mim mesmo, não quero isso, sabe? Eu não quero gerar esse algo ruim para as pessoas, entende? Minha intenção é sempre gerar coisa boa, cara. Eu tenho um coração bom. Então nunca foi minha intenção, sabe? E quando eu tomei consciência de que isso estava acontecendo de uma maneira inconsciente, eu comecei a trabalhar em mim mesmo para isso se cessar, entendeu? Mas o que eu percebo é que a polícia, ela fica, como que eu posso dizer? Ela tenta, agora se justificar através de coisas insignificantes, sabe? Coisas assim, fúteis mesmo. E assim, esse caso que aconteceu, no Parque das Flores lá, quando isso aconteceu, eu percebi, sabe, que meu coração estava acelerado. E essa mulher lá também percebeu, não sei se ela é policial ou se ela é cliente.
Mas assim, até as pessoas, cara, as pessoas, todas as pessoas, sabe? Elas estão sendo usadas ali em todos os meios que eu vou, eu tenho certeza disso. Então, quando isso aconteceu, ela meio que ficou, tipo assim, meio que tentando me mostrar que, tipo assim, eu tava seduzindo ela, no sentido assim, sabe? Não sei se no momento ali de fechar a venda, numa insistência. Eu já tinha percebido antes, poucos dias antes, eu tinha vendido para um senhor lá, e assim, depois quando eu tava fazendo a venda, na hora da venda ali, acho que na hora de convencer a pessoa, eu não sei se eu tava sendo muito persuasivo e tal. Aí uma pessoa lá de dentro, lá, ela foi e jogou, tipo, fez barulho, assim, sabe? Assim, porque eles também estavam me torturando, fazendo tortura, fazendo barulho em todos os lugares onde eu ia, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Os caras estavam, entendeu? Então, tipo assim, eu falei, cara, será que eu tô sendo muito persuasivo? Será que é isso que eles estão tentando me mostrar? Que eu tô sendo muito persuasivo, sabe? Mas assim, eu não entendo, sabe? Porque na venda, né, você usa da persuasão ali pra poder tentar convencer outra pessoa. Você tá tentando convencer outra pessoa ali. E assim, você tem que quebrar objeções, né? Às vezes você é até meio incisivo, assim, você tem que dar uma forçadinha, porque às vezes a pessoa quer, ou tá na dúvida, você mostra ali os pontos positivos, sabe? Mas assim, e até nesse caso mesmo da sedução, porque eu fui, né? Eu tava indo na psicóloga lá em Salvador, e eu até depois mantive algumas consultas com ela aqui, porque as pessoas estavam falando, porque, tipo assim, eles tentaram de tudo, cara. Tentaram que eu era bandido, tentaram que eu era psicopata, e eles precisavam de alguma coisa para justificar. Então me fizeram em psicólogo, me fizeram em psiquiatra, porque eles tinham que tentaram me colocar como louco, entendeu? Alguma coisa tinha que ser, eles tinham que justificar isso tudo que eles estavam fazendo. E assim, nesse momento, né, eu falei, então vou em psicólogo, vou em psiquiatra, vou em tudo, e fui em tudo, cara. Eu sou são, sou uma pessoa totalmente sã. Se vocês verem meus outros vídeos em Teoria dos Conhecimentos do Marcos, canal Criando Minha Realidade, vocês vão ver quem eu sou, minha mentalidade, entendeu? Minha sabedoria, meu conhecimento. E assim, a própria psicóloga mesmo falou, eu entrava nos assuntos, sabe? Que eles tinham dúvida em relação a mim. Eu queria mostrar, cara, quem eu realmente sou, entendeu? E explicar tudo que estava acontecendo. Então a gente tocou nesses assuntos em relação à sedução. E a psicóloga mesma falou, não, Marcos, mas a sedução ela é algo normal, ela é algo natural. Até ela tocou nesse exemplo principal, ela falou até na venda as pessoas usam de sedução ali para convencer outra pessoa, sabe? Então é algo natural, mas assim, eu entendo, sabe? Eles querem mostrar ou eles querem justificar ali, eles querem um motivo, sabe, para poder fazer as maldades. Mas só que eles são tão corruptos, porque se eles fossem pessoas direitas, pessoas honestas, entende? Eles estariam, né, me ajudando, porque eu acho que esse seria o papel da polícia, né? A polícia, eu acho que no sentido assim geral, ela deveria prezar, né, pelo bem-estar do ambiente, ela deveria prezar ali pelo bem-estar da sociedade. E quando ela visse, né, algo que estava acontecendo, isso, e nesse caso o que estava acontecendo, o caso da sedução, beleza, o cara não é psicopata, o cara não é bandido. O cara tomou ciência das coisas que a gente mostrou para ele e ele tá tentando trabalhar nele mesmo para poder transformar isso. Então vamos ajudar ele, né? Vamos transformar ou ajudar ele ali, né, a se estabilizar na sociedade para ele não ter mais isso, para não gerar mais aquilo, entendeu? Eu acho que esse que deveria ser o pensamento, né? Mas só que a gente vê até no caso mesmo, né, das pessoas ali que são presas ali, a polícia e o sistema ali, né, que deveria ser para ressocializar as pessoas, né, ele é para punir. Então a polícia ela só sabe punir, entendeu? Ela só sabe fazer a maldade, cara. Ela só sabe fazer o interesse da polícia não é o bem-estar da sociedade, é punir aquelas pessoas ali que elas veem como má, entendeu? E num primeiro momento ali eles me viram como um bandido, como um psicopata, e eles fazem de tudo para manter essa imagem negativa que eles tiveram em relação a mim. Então, se aí, né, até eu vou falar agora do caso, né, que aconteceu essa semana, e mesmo, cara, mesmo as coisas que eu trabalho em mim mesmo, eles continuam com as mesmas maldades. E assim, eu acho engraçado, sabe? Porque eu percebi esse fato lá do Parque das Flores, entendeu? Eu percebi esse fato também que aconteceu com esse senhor, acho que foi aqui no Jardim Europa.
E eu busquei, né, cara? Eu falei, cara, o que que é? Aí, nesse lado do Parque das Flores, a mulher, tipo assim, ela meio que me mostrou, sabe? Que às vezes eu tava sendo sedutor ali no momento da venda. E assim, e eu percebi isso, cara. A primeira vez que eu percebi isso, que eu tava usando da sedução, que eu comecei a entender, que eu vim pra Goiânia, eu comecei a entender. E assim, e é engraçado, olha como que é o poder da fé e o poder das palavras. Eu tava lá em Salvador, em Pituaçu, eu fui pra lá porque tentaram contra a minha vida aqui, porque essa mesma polícia, a época que eu fazia uso de maconha, há um ano e tanto atrás, entendeu? Tem mais de um ano que eu não faço uso de nada, nem de café, nem de álcool. Álcool às vezes, mas nem álcool, cara, cortando. Eu tava tomando de 3 em 3 meses, eu comprava uma garrafa de vinho, agora nem isso. E assim, eu falar em Pituaçu, eu falei, cara, eu vou voltar pra Goiânia, eu não sou bandido, eu não devo nada. Os caras tentaram contra a minha vida, esses caras que eu pegava maconha, a polícia tava, tipo assim, fazendo eu passar por um cagueta. Então eu ia lá, pegava maconha, a polícia passava lá, depois de 10 minutos que eu saía, a polícia ia lá, entendeu? Tipo assim, como se eu tivesse caguetando os caras. E assim, esses caras tentaram contra a minha vida, eu fui pra Pituaçu, lá em Salvador. Em Salvador eu falei, cara, eu vou voltar pra Goiânia, e eu vou descobrir tudo, a limpo, o que aconteceu. E assim, as coisas foram acontecendo e quando você tem o poder, é aquilo que eu falei, você fala, você programa na sua mente, o universo ele traz as coisas ali para rearranjar, né, de acordo com aquilo que você crê. Então, eu fui, né, e falei essas palavras e tudo conspirou, cara, a meu favor aqui, que eu fui parar, eu fui comprar um carro, eu vi que o cara era policial, o cara tava lá falando um monte de coisas lá pra mim, entendeu? Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Então, tudo isso que tava acontecendo, dos caras tentar me matar, do cara tá me torturando aqui, né, onde que eu moro aqui no Aeroporto Sul, no primeiro momento, sabe? Nem tinha noção das coisas que estavam acontecendo. Falei, pô, então isso daí deve ser, a polícia deve estar achando que eu sou alguma coisa, que eu sou bandido e tal, alguma pessoa que eu me envolvi na minha juventude, acho que isso daí uns 8 anos atrás, eu tinha amizade aqui com uma pessoa ali, né, um rapaz ali e tal, o cara fazia coisa errada e o cara, e ele também mexia com site, um monte de coisas. E assim, ele tinha meus dados, as minhas coisas, sabe? A gente era sócio, ele fez meu site, a gente vendia produto e tal, coisa legal. Mas ele tinha meus dados, eu falei, cara, será que esse cara fez alguma coisa com meus dados? Esses caras estão achando que eu sou bandido. E eu fui parar lá dentro, mano, lá dentro lá da delegacia lá, sabe? Fui lá, conversei com o delegado. Cheguei lá, o delegado tava me tratando da mesma maneira que o cara da loja de carro lá, sabe? Eu falei, pô, esses caras tá. Então vou voltar pra Salvador, o que que tá acontecendo? Será que alguma coisa que eu fiz lá em Salvador? E, mano, nessa tentativa, e nisso daí eu descobri tudo que tava acontecendo, sabe? Eu acho que esse que foi o ódio deles. Acho que essa que foi a raiva deles, né? Eu pisei lá na casa deles lá. Fui lá, mano. Tipo assim, foi de uma maneira totalmente sobrenatural, sabe? Sobrenatural. E assim, eu acho que por isso que eles têm esse ódio de mim, sabe? E vem, né, mantendo essas coisas. Existem outras coisas também que estão acontecendo, sabe, no âmbito espiritual, aonde eu clamei por justiça, né? E assim, a justiça divina, ela realmente ela veio. Cara, todas as coisas que eu falo, elas acontecem. E assim, me mostraram, né? Me mostraram as pessoas ali que estavam fazendo isso, família, amigos, outras pessoas ao redor, elas de uma maneira não direta, mas de uma maneira indireta, elas quiseram me mostrar que essas palavras que eu proclamei e que eu clamei por justiça estavam prejudicando elas, né? E assim, tem até um livro de Saint-Germain que chama O Livro de Ouro, e ele fala algo a respeito disso, que a discípula dele fez essa mesma clamor por justiça e começou a acontecer coisas terríveis ali com a vida daquelas pessoas, né? E assim, mas só que eu não desejei nada de mal, né, cara? Eu clamei por justiça. E teve até um fato, né? Onde eu fui lá no. Eu fui fazer uns exames, né, de coração e tal, para ver se eu tinha alguma coisa. E quando eu tava lá, né, dentro dessa clínica, lá que eu fui conversar lá com o doutor lá, eu tava na clínica de espera. E eles conversam, né? Ou eles expõem as coisas de uma maneira indireta, não da maneira direta, elas não chegam, falam comigo diretamente, mas sentam perto de mim, sentam na minha frente, começam a puxar assunto relacionado com as coisas que estão acontecendo, entendeu? Para deixar de uma maneira clara, eles falam com você de uma maneira indireta.
E numa dessas conversas, né, eles falaram, ó, o problema agora, não com essas palavras, mas assim, o problema agora é que ele quer justiça. Tipo assim, porque ele tá pedindo justiça, entendeu? O problema agora é esse. Tipo assim, nós já sabemos quem você é, nós sabemos que tudo aquilo que a gente estava acusando em você, você não tem culpa nisso, mas agora o problema é que você tá clamando por justiça, ou algo tá acontecendo com a gente. Dessa maneira, entende? Mas eu quero me atentar mais nas coisas que estão acontecendo. Então eu percebi essas coisas, cara. Eu percebi essas coisas. Eu acho até engraçado, porque eu tive essa percepção em relação lá a essa cliente no Parque das Flores e comecei a trabalhar em mim mesmo. Eu pensei, falei, cara, então eu acho que eu tô sendo muito sedutor, tô sendo muito, não sei, muito persuasivo. Então eu vou trabalhar em mim mesmo. E eu comecei, sabe? E isso não tava fazendo aquilo lá porque eu queria. Não tava fazendo aquilo lá, eu vou ser persuasivo, vou ser sedutor com essa pessoa. Não. É algo natural, cara. É algo que tá programado. Então, às vezes, eu falo da mesma maneira que as pessoas falam de uma maneira natural e elas não ficam se policiando 24 horas, eu também falo de uma maneira natural. Mas só que meu inconsciente ele tá programado para ser um sedutor natural. Ou estava, né? Porque eu tô trabalhando nisso. Então eu não percebi isso, sabe? E a primeira vez que eu percebi essas coisas, a primeira vez que eu percebi isso, que eu tava seduzindo as pessoas, que eu comecei, que eles me falaram, ah, você é um sedutor e tal, você tá seduzindo as pessoas, e eu comecei a perceber que eu não usava da sedução ali pra seduzir a pessoa ou de um âmbito sexual, mas algo ali pra convencer de uma maneira inconsciente. Portanto, eu fazer isso, eu percebi que, de uma maneira inconsciente, que quando eu era sedutor, as pessoas acatavam as minhas ideias, sabe? Quando eu era persuasivo, as pessoas acatavam as minhas ideias. E eu percebi isso a primeira vez foi quando eu voltei pra cá, já tava aqui há muito tempo, e eu tava conversando com um priminho meu, sabe? Um primo meu, o Luca, e assim, ele tava com um problema, não sei se foi isso, não sei se era com o pai dele, com a mãe dele, sabe? E eu fui conversar com ele, eu tava conversando com ele lá na sala, e eu tava conversando com ele, e eu, tipo assim, eu acho que eu conversei com a maneira, acho não, eu percebi isso depois. Eu tava conversando com ele, e o vizinho lá do lado lá, porque todas as pessoas ali, em todos os lugares onde eu morei, cara, em todo lugar onde que eu vou, as pessoas sabem quem eu sou. E esse vizinho lá do lado, lá, ele começou a rir, sabe? Tipo assim, de uma maneira que eu entendi. Aí eu percebi, eu falei, cara, então é esse jeito que eu tô falando. Entende? É esse jeito que eu tô falando. Que tá. Entendeu? Porque eu não sabia nem o que era sedução, cara. Só pra vocês terem noção, eu não sabia nem o que era sedução. Mas a pessoa fala, seduz aquela pessoa ali de uma maneira consciente ali, eu nem sei o que eu faço. Pra falar a verdade, eu nem sei o que eu faço. Mas assim, então eu percebi que eu tava usando isso pra convencer. Da mesma maneira que eu usei isso pra convencer, né, aquela cliente lá no Parque das Flores. Então, pá, veio esse estalo, eu falei, então é isso, cara, então é isso que tá acontecendo. E eu comecei a mudar isso, eu tô policiando isso, sabe, o meu trato com as pessoas, a maneira como eu falo. E assim, eu acho tão engraçado, cara, e eu acho assim, os caras tão corruptos, mano. O policial é tão mais, é tão corrupto. Porque, assim, velho, eu acho graça, mano. Porque eu comecei a trabalhar isso em mim mesmo. Comecei a me policiar. E agora, quando eu converso com o cliente, eu tento não ser persuasivo. Eu não tento não ser, entendeu? Eu tento não mudar a voz ali. Falo de uma forma sedutora. Mas, assim, eu tô trabalhando nisso. E, assim, aí começaram, né? Essa semana eles começaram. Eu vou lá na casa de um cliente. Aí o cliente conversa comigo de uma maneira natural e tal. Aí depois, no final da venda, o cara fala, ah, tranquilo. Porque eles usavam dessa palavra, sabe? Tipo assim, pra deixar claro que eram eles. Eu não sei se ele pra tentar fazer uma pressão psicológica. Eu não sei pra que que era, mas só que eles usavam disso, entendeu? Eles usavam disso ali, acho que pra deixar, não sei se é pra deixar claro que eram eles ou não sei, mas só quando eles querem mostrar que eles estão ali, algo nesse sentido, eles falam, ah, tranquilo, tranquilo, sabe, de uma maneira assim, pra deixar claro, sabe? E eles começaram, cara, a mostrar isso, a fazer isso, sabe? Tipo assim, não sei se eles acharam que eu percebi algo lá no Parque das Flores e eu tava fazendo isso de uma maneira consciente ali, e depois que eu percebi que eram eles ou que era a polícia, eu fiquei, sabe? Ou eles são tão corruptos, cara, são tão corruptos, entendeu?
E tipo assim, aí eu não sei, sabe, se eles acharam que eu mudei porque eles fizeram alguma coisa lá. Ou eles estão em todos os lugares. E eu sempre tive consciência disso. Vizinho, o cara pode vir do meio mais natural que for. Eles tentam fazer parecer natural da maneira que for. Entendeu? Vários, supermercado, todos os lugares, eles estão lá antes de eu estar lá. Então, eu tô bem ciente de tudo. E desde quando eu comecei a vender, voltei a vender os produtos, eu sabia, cara, que eles iam estar nas casas, porque a maior oportunidade que eles têm de estar em contato comigo ali, de estar conversando, entendeu? É o principal lugar eu saberia, eu sei, entendeu? Que tem vários e vários e vários e vários. Em várias casas, em vários, todos os lugares onde que eu vou, entendeu? Não sei se é a casa deles ou se eles entram ali na casa das pessoas mesmo, mas eu sei que eles estão lá. Às vezes não posso saber se são eles, se não são. Mas na dúvida, eu desconfio de todos, de todos, de todos. Não confio em ninguém, nada, em nenhum. Não confio. Cara, eu não confio em ninguém. Pra ter certeza disso que eu não confio em ninguém. Então, né, depois disso, eu venho trabalhando ali em mim mesmo e eles acham, eu não sei se eles acharam, sabe, que eu não sabia que eles estavam, né, nessas casas e eles queriam mostrar, a gente já tava te vigiando, sei lá, o que que eles acham que eles estão fazendo, sabe? Há muito mais tempo do que você imagina. Acho, não sei se foi isso que eles quiseram, sabe? Mostrar. Porque eles acham mesmo. Não sei se eles têm essa concepção mesmo, sabe? Mas tenho certeza que não, cara. Tenho certeza que não. Porque eles já viram de tudo, eles já me mostraram, eles me queriam dentro da polícia, né? Depois que eles tomaram ciência da minha sabedoria, do meu conhecimento, de todos os meus talentos, eles me queriam, né? Dentro da polícia. Então eles sabem quem eu sou. E assim, né, eu venho trabalhando em mim mesmo ali. Mas eu venho expor aqui também, né, um caso que aconteceu. Um caso que aconteceu. E dentro desses lugares onde eu vou trabalhar, em todos os bairros onde eu vou trabalhar, aqui em Goiânia, todos os setores aqui, né, todos os lugares que eu vou, eles estão lá. Eles estão nessas casas. Até em Rio Verde, eu fui trabalhar lá em Rio Verde, outra cidade. Cara, em todo lugar. Se qualquer lugar do Brasil que eu for, os caras vão atrás, entendeu? A polícia de lá vai igual eu fui para Salvador lá, e eu nem tinha ciência disso, né? E depois que eu venho para Goiânia, eu tomo ciência disso, volto para lá, os policiais de Salvador estavam agindo da mesma maneira, estavam fazendo as mesmas coisas. E assim, então eu sei, cara, eu sei. Eles ficam tentando, sabe, contra a minha vida. E eles estão, quando eu saio para vender, né, eles estão em todas as casas ali. Estão em todas as casas. E teve o caso também que eu expus aqui para vocês, né, do policial, e esse se identificou como policial ali, que ele fica no bar, que ele fica ao lado ali da minha casa, do vizinho lá, o Sabão, que estava fazendo tortura lá. Era um, né, dos usados ali pela polícia para torturar. E assim, ele se identificou, né, como policial ali, veio com a conversa de que queria amenizar, falou que era amigo do Sabão, queria amenizar as coisas que estavam acontecendo ali entre eu, né, e o vizinho, sendo que eles que criaram isso, né, eles que geraram isso desde o primeiro dia aqui. E eles vêm, né, com essa ideia tola, achando que eu vou acreditar neles, achando que vão ter minha confiança através de uma coisa dessa. Mas eu percebi, né, que esse policial ele ficava lá o dia inteirinho fumando, fumando, fumando lá. E assim, a minha janela ficava aberta, né, minha sala, ali a minha sala é o lugar mais próximo desse bar. Então ele ficava ali fumando, fumando, fumando ali, né, e essa fumaça vinha, né. A gente sabe que o cigarro é uma toxina, e eu não sei se era simplesmente a toxina do cigarro ou o cigarro que eles fumam que tem algo ali que reage, né, a esse veneno que eles colocaram no meu estômago ou no meu corpo, não sei, algo indetectável, sabe? Mas que reage, sabe, a essas coisas. E eles estavam usando também, né, de um gás ali, mas eu não sei, né? Eles estavam usando ali de um gás também. E engraçado, né? Eles agem ali, né? Eu tava vendo sobre o nazismo, né? Esses dias. E eles agem como os nazistas, né? Eles são como os nazistas ali, mas com a mentalidade tola, né? E com as justificativas criminosas deles. Mas eles agem da mesma maneira ali. Eles tentam justificar, mas eles agem da mesma maneira, né? Eles são uma mesma mentalidade ali.
mentalidade de querer matar as pessoas com gás ali, de intoxicar, envenenar, sabe? Mesma mentalidade. E assim, né, eu percebi que esse policial, ele ficava fumando ali, ele ficava fumando. E a minha janela aberta, cara, eu passando, sentia mal, sabe? Coração acelerando, cansaço no peito. E eu passei, né? Aí ia lá fora, já saía lá fora esse policial lá, né? O Leonardo. E aí, Marcos? Bom, ele conversa comigo como se fosse meu amigo. Como se eu não soubesse o que ele tá fazendo lá. Eu falei, bom, irmão, bom, esses dias até conversei com ele lá e tal. Eu sei, cara, eu sei que ele é bandido. Eu trato as pessoas com respeito, né? Eu trato bem, mas eu não. Eu sei quem é quem. E aí, né, toda vez, cara, toda vez que eu ia lá, se eu começava a sentir mal, eu ia lá, ele tava lá fora fumando, fechava a janela, acabou. E assim, esses dias eu tava trabalhando, semana passada, né, tava trabalhando e percebi, sabe, e percebi que eu tava indo nas casas, assim, foi na casa de um rapaz, lá no Itapuã 2, sabe, é lá na Avenida 109, faz quase esquina com a avenida ali, Avenida 12 ali, sabe. É uma casa de esquina lá, uma casa que tem uma